Aleluia. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Hoje foi para mim um motivo de muita alegria ter essa honra de aí, fruto do seu aniversário, trazer uma porção da palavra de Deus para os irmãos aqui nessa noite. Deus continua abençoando a vida, a família do nosso pastor Lee, seu casamento, seu matrimônio, seu ministério, sua vida, em nome de Jesus. Sem perda de tempo, abra comigo a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 45. Para ganharmos tempo, já vou estar lendo já os versículos que iremos meditar nesta noite. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45 em diante, diz assim: Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Podemos assentar. No versículo de número 46, Natanael vira para Filipe e fala: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas Filipe convida ele para vir ver. E quando ele vai estar se aproximando de Jesus, Jesus fala: aí está vindo um verdadeiro israelita. Mas quando Jesus fala assim: mas como que você me conhece? Mas quando Natanael fala: como que você me conhece? Como você sabe que eu sou um verdadeiro israelita? E Jesus fala para ele: olha, antes que Filipe te convidasse, eu te vi estando debaixo daquela árvore. E então Natanael vira para Jesus e fala: tu és o Filho de Deus, Rei de Israel. Presta atenção em duas coisas aqui. Jesus vira para Natanael e fala: tu és o verdadeiro israelita. Mas agora Natanael está falando: tu és o Deus de Israel. Ou seja, eu sou o verdadeiro israelita e tu és o meu Deus. Eu sou o verdadeiro israelita e tu és o meu Deus. Meus amados e queridos irmãos, mediante esse versículo que lemos e essa palavra, convido os irmãos a pensar nos minutinhos que temos aqui sobre esse texto. Preste atenção. Uma coisa que me chama a atenção e que eu acredito que a maioria dos irmãos já conhece é que há um propósito em cada escritura, em cada livro que foi escrito. Nós sabemos que o livro de Mateus, o propósito dele é apresentar Jesus como rei. O propósito do livro de Marcos já é apresentar Jesus como Senhor, como servo. Mas o propósito do livro de João já é diferente, já é apresentar Jesus como Deus. Em todos os versículos do livro de João, nós vemos João querendo apresentar Jesus como Deus. O propósito de João era que o povo da sua época entendesse que Jesus
não era simplesmente um homem, mas ele era Deus. E por não conhecer, e por não acreditar na divindade de Cristo, muitas pessoas não levam Jesus a sério, ou falam o nome de Jesus como se estivesse falando o nome de qualquer um, sem respeito e às vezes até mesmo desprezando a pessoa de Cristo. O dia que nós vivemos hoje, nós podemos perceber que as pessoas não respeitam o nome de Jesus como ele deveria ser venerado, adorado, exaltado e glorificado. Aqui nós vemos um homem que estava à espera do Messias, mas quando ele é convidado para poder vir alguém que poderia ser o cumprimento daquela espera, porque ele foi convidado por Filipe, ele fala assim: não acredito que vai vir de Nazaré, porque não pode vir uma coisa boa de Nazaré, é um povoado, é um lugar pequeno, não tem como vir alguma coisa boa de lá, o Messias vir de Nazaré. Mas quando ele vai encontrar com Jesus, logo Jesus já começa a trazer revelações sobre a sua vida. Eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Então ele viu que Jesus estava falando de coisas que só ele sabia. E quando ele percebe que não é um homem comum, ele disse: tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel, ou seja, aquele que nós estamos esperando. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Me deixa maravilhado é saber que aqui, poucas conversas de Natanael com Jesus, ele já percebe a divindade na pessoa de Cristo, que ele não era um homem comum. Mas eu quero te dizer, não é essa visão que a humanidade está tendo nos dias atuais. Eu vi há poucos dias atrás, nesse carnaval que se passou, um grupo de pessoas que estavam carregando uma placa, e na placa estava escrito: vocês querem Jesus ou querem o inferno? E as pessoas iam atrás gritando: inferno, 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 porque o nome de Jesus hoje, na atualidade, ele é ridicularizado. Todos nós sabemos que as escolas de samba nos últimos anos têm pegado a figura de Jesus e têm desfeito da pessoa de Jesus. Fizeram alguns anos atrás, parece que em 2019, uma imagem de uma pessoa representando Satanás, arrastando pelas ruas de São Paulo uma pessoa que prefigurava a pessoa de Jesus Cristo, como se em algum momento da história Satanás tivesse vencido Jesus em algum momento. Mas não há registro nos 31.173 versículos da Bíblia Sagrada em que Satanás, por um segundo sequer, tenha vencido Cristo. Mesmo Jesus, 30 dias sem comer, lá no deserto, foi transportado para lá por Satanás, e lá Satanás tentou vencê-lo com palavras, tentando persuadi-lo, mas Jesus repreendeu e disse: para longe daqui, Satanás, porque somente o teu Deus adorarás e a ele servirás. Satanás nunca venceu, mas uma coisa ele sabe: que Jesus é Deus e precisa ser adorado e precisa ser reverenciado. Mas a humanidade em que nós estamos vivendo, o homem da face da terra não está reconhecendo ou não quer reconhecer a pessoa de Jesus Cristo. Preste atenção, Jesus hoje nos nossos dias tem sido colocado de lado. As pessoas estão se levantando cada vez mais com ódio quanto à pessoa de Jesus Cristo, não querendo revelar ou manifestar qualquer respeito e adoração para a pessoa de Jesus Cristo. Mas eu quero trazer para os irmãos aqui, somente trazer à memória dos irmãos algumas coisas que vão levar-nos a respeitar Jesus como Deus cada dia mais, porque são coisas que somente Jesus tem, somente na vida de Jesus aconteceu e fez de Jesus um referencial para nossas vidas. Eu quero trazer para os irmãos aqui algumas coisas nessa noite, em rápidas palavras, sobre a pessoa de Jesus, o qual nós precisamos venerá-lo e respeitá-lo como Deus. Aliás, quero vos dizer que se nós estamos aqui reunidos nesta noite, o responsável por esta reunião se chama Jesus de Nazaré. Se ele não subisse na cruz e não derramasse o seu sangue, nenhum de nós estamos aqui. Se estamos aqui hoje, é porque o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado e lavou as nossas vidas para que nós pudéssemos
mereces estar reunidos aqui nesta noite. Quero vos dar algumas razões para nós adorarmos Jesus, venerarmos Jesus, respeitarmos Jesus como Ele merece ser respeitado. E muitas pessoas brincam com o nome de Jesus, não levam Jesus a sério, pastores. Mas eu quero vos dizer que a partir de hoje, quero que você entenda que a palavra de Deus para você é: Jesus é muito mais e sempre será do que aquilo que você crê, ou aquilo que você acredita, ou aquilo que você sabe. A nossa teologia diante do que Jesus é nada, porque Jesus é maior do que a nossa teologia. Ele é Deus em cima dos céus, embaixo da terra, e hoje pode falar o que quiser dele, mas vai chegar um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Deus. Aleluia! A primeira razão que eu vos quero dar nesta noite para respeitarmos a pessoa de Jesus é porque ninguém nasceu como Jesus nasceu. O meio, a forma que Jesus nasceu é diferente do que o nascimento de todos nós. O nascimento de Jesus, pastor Luiz, foi anunciado por muitos profetas. Ele foi muito antes de Jesus nascer. Muitas pessoas, muitas escrituras, muitos homens de Deus, muitos estudiosos, astrônomos até mesmo, estavam anunciando o nascimento dele. Foi anunciado, pastores, e preste atenção, a primeira pessoa a anunciar o nascimento de Jesus Cristo se chama o próprio Deus. Anunciou lá no livro de Gênesis, quando o homem peca, Deus diz assim para o homem: olha, você com o suor do seu rosto comerá do seu pau. Vira para a mulher e fala para a mulher: olha, você dará luz e terá dores na hora do parto. Vira para a serpente e diz: olha, a partir de hoje você vai andar rastejando pela terra. Mas saiba uma coisa: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. O nascimento de Jesus foi anunciado pelo próprio Deus, o primeiro a falar do nascimento de Cristo. Mas não é só isso, pastores, não é só isso, igreja, preste atenção. Todos nós, para nascermos, é preciso que o gameta feminino seja ovulado pelo gameta masculino. Não tem como ser geração de vida ou ter vida sem que haja junção do gameta masculino com o gameta feminino, gerando assim a fecundação. Sem dessa forma, se não acontecer dessa forma, não tem como gerar vida. Mas eu quero te dizer, Jesus é o único homem que passou nessa terra que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Agora eu te pergunto, ele merece ser adorado? Ele merece ser exaltado? Ele não é como nós, ele andou aqui, ele pisou aqui, mas ele não pertence a este mundo. Adore ele. Só quem está entendendo, adora ele nessa noite. Adora ele nessa noite. Você não serve qualquer um, você não serve alguém que está dominado pelo pecado. Não, ele venceu o pecado e derramou um sangue que tem poder para perdoar os pecados. Aleluia! Desce um homem pelo telhado no meio onde Jesus estava, e Jesus vendo os fariseus que estavam ali, Jesus disse para aquele homem: perdoados estão os seus pecados. Os fariseus começaram a questionar: quem é esse? Ele acha que ele é quem? Quem ele pensa que é para perdoar os pecados? Jesus vira para aqueles homens e diz: olha, então eu quero te perguntar, o que é mais fácil dizer para esse homem paralítico: levanta e anda, ou falar para ele: perdoados estão os seus pecados? E eles ficaram sem saber, ficaram calados, não tinham o que dizer. Mas Jesus disse assim: para a prova que eu tenho poder para perdoar os pecados. Paralítico, levanta e anda. E aquele homem naquele instante levantou e andou. Sabe por quê? Porque Jesus é o único que tem poder para perdoar os pecados. Ninguém é semelhante a ele, ninguém é igual a ele, ninguém nasceu como ele. Oh, aleluia! Ninguém teve o seu nascimento anunciado como ele teve. Agora deixa eu te dizer outra coisa.
Jesus falou. Presta atenção, o homem mais eloquente da face da terra se chama Jesus de Nazaré. Ninguém nasceu como ele, pastor Daí, e também ninguém falou como ele. Veja, os discípulos estavam a caminho de Emaús e estavam questionando, estavam cabisbaixos, estavam tristes, porque haviam perdido Jesus na cruz do Calvário. Já estavam acabando a esperança. O que vai ser de nós agora? Sem ele, o que vai acontecer com nós? E de repente Jesus se apresenta, e Jesus começa a conversar com ele naquele caminho. Vai passando-se o tempo, vai se escurecendo, e ele chama Jesus: olha, fica conosco. E Jesus entra com ele e fica com eles ali. E então eles foram partir o pão, eles foram se alimentar. E quando Jesus deu graça, ele desapareceu. Sabe que os discípulos viraram para o outro e diziam: olha, bem que quando ele falava, o nosso coração ardia. Deixa eu te dizer, ninguém fala como Jesus fala, ninguém nunca falou como Jesus falou. Sabe por quê? Uma pessoa que está na vida de pecado converte a Cristo, aceita Jesus como Salvador, não é porque foi alcançado com a palavra ou até mesmo com promessas de alguém, não. É porque a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela tem poder de incendiar o coração do homem, queimar todo o pecado e transformar a vida do pecador. Oh, aleluia! Preste atenção, ninguém falou e ninguém fala como Jesus fala. E quantos aqui já ouviram a voz dele aqui nesta noite? Quantos aqui são testemunha de que ele falou com você? Se nós estamos aqui, é porque um dia a sua voz entrou no nosso coração. E quando a voz de Deus ecoa, o pecado esconde, o diabo corre, porque a palavra de Deus é maior. Para não ficar nas minhas palavras, diz a Bíblia Sagrada, olha bem, diz a Bíblia Sagrada, João capítulo 7, versículo 32. Os sacerdotes mandaram alguns servidores: vai lá e prende Jesus. E os servidores foram lá para prender Jesus. Só que eles pararam e começaram a escutar o que Jesus estava falando. E eles voltaram para trás. E depois veio o sacerdote e disse: pai, vocês também não prenderam ele? O que está acontecendo? Eles viram para os sacerdotes e falaram assim: olha, ninguém nunca falou para nós como esse homem falou. Oh, aleluia! Sabe isso que me faz lembrar? Sabe o que me faz lembrar? Havia uma mulher que foi pega no ato de adultério e ela estava pronta para ser apedrejada. Todos os homens da lei, os peritos da lei, os estudiosos, os chefes da sinagoga estavam ali com pedras na mão para poder condenar aquela mulher. E sabe o que aconteceu? Então chegaram perto de Jesus com aquela mulher e disse: mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. E Jesus disse: o que manda a lei? A lei manda apedrejar. Então Jesus virou e disse assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Passa-se alguns segundos, Jesus vira para aquela mulher e diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? A palavra de Cristo liberta, a palavra de Cristo transforma, a palavra de Cristo dá vida, a palavra de Cristo dá oportunidade para o homem pecador. Não importa qual situação você se encontra, a palavra de Jesus quebra os juros, descortina, quebra as barreiras, joga por terra aonde o homem não consegue chegar. A palavra de Deus chega causando mudança, causando transformação, trazendo esperança e salvação e libertação. Ninguém nunca falou como ele. Ninguém nunca falou como ele. A gente se prepara, a gente estuda, a gente faz curso, nós ensaiamos para chegar aqui e falar e convencer as pessoas. Mas quem convence o homem é a palavra de Deus. O pregador é o porta-voz. É essa palavra que muda, é essa palavra que quebra um coração de pedra, é a palavra de Jesus que transforma o homem que está com o coração endurecido, porque ninguém falou e ninguém fala como Jesus fala. Você não está aqui porque você é um expert,
como ele viveu. Ninguém viveu como ele viveu. Nós estamos aqui neste santuário, e a cada dia, pastor Zé, estamos buscando uma vida de santificação. Mas o fato de estarmos buscando uma vida de santificação não faz nenhum de nós santos. Somos pecadores. Pecadores. Nascemos pecadores. Estamos buscando, lutando a cada dia para buscar a perfeição. É um esforço, é uma luta para poder buscarmos a perfeição. Agora, esse mesmo Jesus, quando ele foi preso, levado até Pilatos, e Pilatos passou quase uma noite inteira com ele. Ele bateu e ele fez perguntas para Jesus. Mas quando Pilatos leva Jesus para os sumos sacerdotes e os fariseus que estavam lá fora, Pilatos entrega Jesus para eles e fala assim: olha, crucifica esse homem vocês, porque eu não vi nenhum mal desse justo. Pode bater nele, pode mandar matá-lo, pode fazer o que vocês quiserem, mas ele vai morrer como justo, porque ele tem uma vida impecável. Atrás de cada um de nós tem pecados escondidos. Atrás de cada um desses homens aqui tem falhas que cometemos, porque somos humanos, somos frágeis. Mas eu quero te dizer, servimos a Jesus, que ele nunca falhou, que ninguém nunca teve uma vida impecável como ele teve. Você pode levantar sua mão e adorar a ele nessa noite. O diabo pode chegar diante de você e falar assim: você é um pecador, você é isso, você é aquilo, você não aguenta, você falha, você levanta, depois você escorrega e cai de novo. Aí ele fala assim: eu sei, Satanás, eu sei que eu levanto, eu sei que eu caio de novo, mas eu estou tentando imitar o meu Jesus, que levantou, ele nunca caiu, ele nunca falhou, ele sempre venceu, ele sempre foi justo, ele sempre foi santo. É por isso que 24 horas os seus anjos ficam diante dele dizendo: santo, 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 santo. Sabe por quê? Porque ele é puro, ele é santo, ele tem em si uma vida impecável. Para mim terminar nesta noite, as horas se foram, ninguém morreu como ele. Nós estamos vivos aqui hoje, mas nenhum homem morrerá como Jesus morreu. E só para que você comece a entender, eu quero te dizer: havia um véu no templo que separava o lugar santo do santíssimo. A altura do véu era de 18 metros de altura. A largura do véu era de 9 metros, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Segundo os historiadores, precisava de muitos homens para poder carregar este véu. Quando fala véu, a pessoa pensa que é um tecido fino, fácil de ser rasgado. Não, 18 metros de altura e 9 metros de largura. E quando Jesus deu o brado lá na cruz dizendo: Pai, está consumado, sozinho, sem ajuda de ninguém, o véu que separava o lugar santíssimo se rasgou de alto para baixo. Ninguém morreu como ele morreu. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o véu rasgou-se de alto a baixo, os sepulcros se abriram e muitos santos que tinham morrido se levantaram e saíram andando pela cidade afora. Presta atenção: escureceu enquanto ele estava pendurado na cruz, desde a hora sexta e até a hora nona ficou escuro enquanto Jesus sentia dor no Calvário. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele disse: Pai, na tua mão entrego o meu espírito, ele estava vencendo todo o pecado que nos dominava, que nos controlava, que nos impedia de chegar até o céu. Foi por isso, pastor Juscelino, que o véu rasgou. O véu rasgou, sabe por quê?
A terra sentiu a sua morte. E quando Jesus morre, aquilo que dominava perdeu todo o domínio. Sabe por quê? Porque uma coisa interessante no nascimento de Cristo, morreram algumas crianças, porque o rei Herodes mandou que matasse todas as crianças da idade até 2 anos. E algumas crianças, em torno de 26 a 30 crianças, morreram naquela época, porque tinham poucas crianças. Então a média é de 30 crianças morreram naquela época por causa de Cristo. E talvez você diga assim: mas espera aí, que é isso? Morrer criança por causa do nascimento de Jesus? A fúria do inimigo. Mas quando Jesus morre, nasceu eu, nasceu você. Por a câmera na mãe, estávamos todos mortos, estávamos todos condenados, estávamos todos sem esperança. É por isso que o profeta profetiza: e o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Aleluia. Quem aqui viu essa luz? Quem aqui viu essa luz? Quem aqui viu essa luz? Estávamos em trevas, mas quando Jesus dá o brado, a luz está consumado. Nós vimos a luz da nossa esperança e da nossa salvação. Aleluia. A nossa alma já estava condenada ao inferno por causa dos nossos pecados, mas quando Jesus disse: Pai, em tua mão entrego o meu espírito, sabe o que acontece? Satanás fala: agora como que eu vou levar esse povo para o inferno, se tem um sangue que purifica de todo o pecado? Eu finalizo aqui dizendo a última coisa para os irmãos: ninguém morreu como ele, e ninguém depois do 3º dia ressuscitou. O Jesus que nós pregamos, que nós anunciamos, ele não está morto. Nós pregamos que ele morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E como prova que não foi fantasma, que não foi ilusão, que não foi coisa da cabeça dos discípulos e dos apóstolos, ele ficou 40 dias aqui na terra anunciando, pregando e dando instruções para os discípulos e mostrando para eles: olha, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador para vocês. Aleluia, aleluia. E hoje talvez você que não viveu naquele tempo, você pode sentir a presença dele através do Espírito Santo que foi enviado para a igreja. E quando você sente a presença do Espírito Santo, é ele presente no nosso meio, porque o nosso Deus não está morto, ele ressuscitou.